Agora, como é que foi? O que eu fico me perguntando, porque quando a gente entra num programa, a gente fica com medo como é que vai ser a recepção. Quando a gente é nova, né, cá? Como que foi a recepção com os outros participantes? Tranquilo? Vocês se dão, assim, bem? Pô, Tem é contato um é fora? um tanque de tubarões, né, então todo mundo quer ver sangue, literalmente. Mas assim, brincadeiras à parte, eu peguei uma situação também bem atípica, que foi a gravação durante a pandemia. E daí você acaba não tendo um relacionamento tão próximo, por quê? Primeiro camarim tudo isolado, né, o horário da maquiagem separado, então em isolamento também, por não podia ter contato, tem um monte de protocolos que a gente teve que cumprir para poder fazer as gravações. Então, para você ter uma ideia, antes, se você olhar o cenário do Shark, as poltronas elas eram mais próximas. Elas tiveram que ficar mais afastadas e tem um acrílico do lado ainda para proteger, né? Para Sim. ainda mais isso, né? Então, ou seja, isso cria um distanciamento. Você consegue conversar menos do que você conversava antes. Se você tô com uma poltrona aqui, você pode ver que nas outras temporadas os Sharks cochichavam mais. Né? Então você tenta falar com o outro, mas tem um acrílico ali no meio que atrapalha, entre aspas, ali a comunicação. E eu cheguei, eles já estavam muito entrosados, porque todos eles já tinham gravado junto outras vezes. Sim. E eu não conhecia, eu só conhecia o Apolinário, pessoalmente, por causa do Instituto Êxito, mas também que eu tinha conhecido ele um pouquinho antes da pandemia, até dentro das palestras que a gente dava para o Instituto, né? E que a gente continua dando através do Instituto Êxito. Então eu conhecia ele através desse contato, né, dentro do instituto só, mas eu não tinha uma relação pessoal com ele, não tinha conversado tanto com ele, né. Então, assim, chegando lá, eu tinha como falar mais com ele. O Semenzato conheci naquele dia, no dia da minha gravação, no primeiro dia que eu cheguei lá pra gravar que eu conheci ele, o Caíto a mesma coisa pessoalmente, a Camila a mesma coisa. Então eu não tinha tido contato com eles previamente pra poder gerar um tipo de conexão. Obviamente todos foram muito respeitosos, me trataram muito bem, em relação a respeito, mas dentro ali do programa não me deram mola não. Tipo, no primeira temporada sofri porque assim, até muitas vezes os Sharks eles se juntam, né, pra fazer negócio e tudo mais, eles não sabiam como eu ia ser no dia a dia. Eu era mais nova ali, não sei se, né, botavam fé ou não sabiam como eu ia reagir, não sabiam nada. Então, ou seja, não vou dizer que eles facilitaram a minha vida, né, e até o primeiro dia de gravação ali, um monte de pergunta, e é uma metralhadora, né? Quem assiste aí sabe muito bem disso. Eu, metralhando o empreendedor, às vezes eu queria fazer pergunta e não conseguia. Eu lembro de um dia que foi muito legal com a participação da Luísa Trajano, que é uma maravilhosa, né? Um Ela, exemplo. e ela me conhece por causa do mercado financeiro, né? E a gente se conhecia. E daí ela pegou e sentou, ela tava lá do lado da Camila, lá na ponta. E ela sabia que, como eu era do mercado financeiro, eu ia perguntar os números. E daí eu queria fazer pergunta, eu não conseguia. Eles me atropelavam, eu não conseguia fazer pergunta. Até um ponto que ela falou assim: gente, vocês não deixam nem a Carol falar. Então, ou seja, os primeiros, assim, eu tive que pegar o ritmo. Né? Não tinha entendido ali a dinâmica. E, meu, você tem que atropelar mesmo. Senão, a gente pede licença, pede desculpa depois, Levanta a mão, né, cá? Ó, mas se atropela. E a dinâmica ali é da disputa, né? Porque todos os Sharks querem os melhores negócios. Apesar de você respeitar a história de cada Shark ali, cara, você não tá ali pra perder tempo. Você tá vendo um ótimo negócio passar na tua cara, você fala, meu, peraí, eu quero isso daqui, né? E teve. Na primeira temporada eu comprei, por exemplo, o E-Cooler, que foi muito legal, é um episódio bem emocionante, eu recomendo todo mundo assistir, porque todo mundo deu não, inclusive eu. E o cara começou a brigar com a Apolinário, ele queria discutir, né? Ele tava discutindo valuation ali com o Apolinário, e o Apolinário queria 50% e tal, e ele chegou até 25%, ele chegou pedindo 10%, mas ele queria, ele chegou até 25%, e daí o Apolinário vai estressando, eu falei, dá não pra ele, aí a hora que ele tá indo embora, eu falei, não, peraí, essa proposta é só pro Apolinário, e daí eu pego um negócio que o Apolinário tava negociando, né, então daí ele ficou me zoando depois, obviamente, falando assim, você comprou pra me vender depois, né, compra barato, vem mais caro. Mas é legal essa dinâmica, até essa disputa ela é saudável, né, porque a gente tem perfis totalmente diferentes, né? Quem mais briga comigo no programa é o Caíto. Ele tá do meu Sim. lado ali, é nítido, né? É visível. Já teve alguma treta nos bastidores, assim? Nos bastidores não, é só no programa. No programa mesmo. Todo mundo quer ganhar, né? No programa. E às vezes ele faz um comentário e a gente, assim, pensa, também é cansativo. Um monte de gravação, um monte de pitch. Sim. Então, assim, vai, né? E às vezes a pessoa, putz, você começa a falar e ela não tá. Ninguém quer escutar o outro Shark, você quer escutar o empreendedor. Então, você, não, tipo, você quer escutar a pergunta do Shark, mas você não quer escutar a história, porque todo mundo se conhece a história ali. Então, assim. Fica repetitivo, né?
Porque às vezes ele vai dar um exemplo do que ele faz no negócio dele. E pra mim, tipo, putz, já conheço. Agora, eu quero saber do empreendedor. Eu quero saber a pergunta que ele vai fazer pro empreendedor. E a gente tá ali pra ganhar tempo. Você não quer que aquilo seja... É uma reunião. Você não tá lá pra ter 10 horas de reunião. E mesmo porque, assim, óbvio que tem que cortar, porque senão o programa teria 24 horas a cada episódio. Então, acaba tendo que enxugar isso. Mas também a gente tem um número de gravações que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa agilizar. Então, às vezes, acaba tendo esses estresse de, putz, fala logo, para de enrolar, entendeu? Tipo, o que você quer saber? Mas você vai fazer proposta ou não vai? Você vai começar a dar mentoria e é natural também, porque a gente vai se identificando tanto com os empreendedores que a gente quer ajudar eles, né? E esse é o perfil que nós temos ali. Eu acho que os 5 têm esse perfil, né? Sim. Então, assim, a gente acaba querendo, e às vezes esse é o estresse, né? Pô, mas você vai falar mesmo ou você vai comprar um negócio? Então, a gente acaba tendo esse tipo. Mas no camarim, assim, nos bastidores, é muito legal, né? Assim, acho que todo mundo se respeita muito ali, porque todo mundo tem uma história. E no final do dia, eu acho que é essa questão que a gente precisa levar, né? Independente de eu gostar do teu negócio, de gostar até de você como pessoa. Às vezes você tem perfis diferentes. Você gosta, sei lá, de um tipo de música, eu gosto de outro, e a gente não se conecta por causa disso, né? Por algumas questões diferentes nesse sentido. Mas a gente se respeita, porque a gente tá falando de empreendedorismo, a gente tá falando de gerar empregos, a gente tá falando de inspirar outras pessoas. Então, mesmo que eu possa, por exemplo, ter uma disputa com o Caíto, ou ter uma disputa com a Camila, o Semenzato, o Apolinário, tem que lembrar que essas pessoas, elas estão lá, elas estão inspirando outras pessoas, elas estão motivando e elas estão gerando emprego. Então, coisas essenciais para o nosso país. Quando a gente pensa em sociedade, em comunidade, qualquer desavença, ela cai por terra, né? Então, qualquer situação que você, não gosta muito do fulano, pô, mas esse fulano é tão importante para o nosso país, esse fulano é tão importante para aquela pessoa que entrou ali. Então, para aquela pessoa que, por exemplo, me deu um não, porque ela era mais fã de um do que, né, do meu trabalho, por exemplo, não conhecia meu trabalho, pô, olha o que essa pessoa, o que vai acontecer na vida dessa pessoa. Ela nem deve ter dormido à noite, porque ela virou sócia de uma pessoa que ela era super fã e ela vai se dedicar pra isso e tudo mais. Então, acho que esse respeito entre os Sharks que é importante a gente deixar muito claro que a gente se respeita muito, que a gente torce pro sucesso de cada um. Óbvio que a gente tá ali disputando pelo melhor negócio, mas no dia a dia a gente tá torcendo para que todos os empreendedores fechem com os Sharks e tenham um sucesso pós-Shark, que é por isso que existe o programa. Fala, meus amores! Olha só, não deixem de se inscrever no canal. Vem aqui, se inscreve, ativa as notificações. Por quê? Pra você ficar por dentro. A gente faz isso aqui pra você com muito amor, muito respeito. Por quê? Porque a gente sempre fala, voa Brasil, então tá aqui. Vem, se inscreve, ativa o sino pra você ficar com a gente no podcast Irmãos Dias.